Boa tarde, pessoal, ou boa noite para aqueles que preferirem. Final de tarde, início de noite, nós estamos aqui juntos, começando mais um Eu, Você e a Bíblia. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. O Eu, Você e a Bíblia está caminhando com o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 35 até o 44, e assim a gente encerra o capítulo 12 de Marcos. Eu estou esperando você entrar, chegar por aqui. Se você entrar e chegar, usa aí o seu direct. O direct é esse aviãozinho que aparece aí embaixo para você. Envia aí para os seus contatos, convidando-os para estarem conosco aqui na nossa live, ok? O Eu, Você e a Bíblia acontecendo ao vivo. Muito bom ter você por aqui. Olá, Arlindo, bem-vindo. Muito bem, hein? Hoje você foi o primeirão a entrar por aí. Olá, Ian, tudo bom? Ministério Salve, bem-vindos, irmãos e irmãs do Ministério Salve. Muito bom ter vocês aqui com a gente também, ok? Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse ministério é de onde? Fala um pouquinho aí pra gente, escreve um pouquinho aí sobre vocês, de onde vocês são, de que cidade, estado, para que eu possa saber de onde os irmãos e as irmãs são. Olá, Marcos Miraca, bem-vindo. Galera aí de João Pessoa chegando aqui no pedaço com a gente. O Ian, já falei boa tarde Ian. Boa noite, né? Muito bem-vindo também. Vamos aguardando aí o pessoal chegar. Estamos caminhando aqui para o encerramento do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Janaíne, bem-vinda. Se o João estiver com você aí, que ele seja bem-vindo também. Se ele entrar depois, eu dou um alô para ele depois. Boa noite, Sônia. Família Miraca aí, o nosso abraço para todos. Olá, Ana. Boa noite, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com o pessoal. Fala, Ellerson. Que bom que hoje você conseguiu entrar. Muito bom ter você aqui com a gente. Espero que esteja tudo bem com você. Se você entrou, por favor, não saia, ok? A gente aguarda um pouquinho aqui enquanto o pessoal vai chegando. A gente vai batendo um papinho, saudando o pessoal, conversando um pouquinho com a turma, conhecendo o pessoal novo que está chegando aqui na live. Enquanto isso, o pessoal vai chegando por aqui. A gente geralmente dá aí uns 5 minutinhos para a turma que está fechando o dia, fechando o trabalho e entrando para participar conosco aqui. Olá, Arnaldo, bem-vindo. Bem-vindo a Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Olá, Norma, que bom que você chegou. Muito bom tê-la aqui conosco também. Olá, Ana Kelly, bem-vinda. As meninas estão aí com você, se estão, manda um beijo para elas, ok? Ah, ok, Sônia, você vai assistir mais tarde, entrou só para falar um oizinho? Olá, João, ó, o João aí, não estava junto com a Janaíne não, acabou de entrar. Bom ter você aqui com a gente também, João. Ok, Sônia, ok, sem problema, a live fica salva aqui no IGTV, pode assistir por aqui ou pode assistir lá no meu canal, no YouTube, Plataforma do Reino, dá para fazer as duas coisas. Fala, Serginho, aí a galera dos pré-adolescentes entre nós, filhas da Ana Kelly, Serginho, Neto chegando por aqui, muito bom sempre ter vocês aqui com a gente. Bom, Sônia, obrigado, é isso aí. Muito bem, vamos aguardando aqui mais um pouquinho, a turma chegando. Você que já entrou, usa o teu direct aí, convidando pessoas, seus contatos, para estarem participando com a gente desse momento. Ok? É muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Amém, amém. Obrigado, João. Obrigado.
Vamos lá, eu não sei quantos de vocês seguem meu canal no YouTube, Plataforma do Reino, mas se você segue, tem uma pessoa lá que está meio desesperada com a questão da Bíblia, querendo provar de toda maneira para mim que a Bíblia não é um livro confiável, não é a palavra de Deus. É um absurdo a gente poder acreditar na Bíblia. As pessoas conseguem acreditar em coisas tão absurdas e acham difícil acreditar nas Escrituras, acreditar na Bíblia, acreditar num Deus que fala e se revela para a gente. Eu acho isso engraçado no final das contas. Amém, amém. Olá, Cristina, tudo bem? Bem-vinda, boa noite. Estávamos aqui te aguardando, assim como estamos aguardando mais alguns chegarem por aqui. Vamos lá. Oi. Ok, enquanto eu vou esperando o pessoal chegar, não sai daí não, hein? Eu vou sair daqui de frente, mas já estou chegando. Oi, Simone, bem-vinda. Que bom que você entrou. Vou pegar um pouco de água, está muito quente hoje. Aqui. Oi, Simone. Olá, Brígida. Que bom que você chegou também. Quem mais entrou por aí? Amor Próprio e o Oswaldo. Bem-vindos, pessoal do Amor Próprio. Bem-vindo, Oswaldo. Eu acho que se ela assistir essa live, ela vai ficar muito brava, viu? Ela não vai concordar, não. Olá, Antônia, bem-vinda. Muito bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, porque nós temos a certeza absoluta que essa manhã as suas misericórdias se renovaram para conosco e a sua graça esteve ao longo de todo esse dia nos sustentando. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo sobre nossas vidas. O Senhor é bem-vindo em nós. O Senhor é bem-vindo para esse tempo aqui. Nós pedimos o teu governo amoroso sendo intensificado sobre a vida de cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre nossos lares. Obrigado por cada pessoa que se encontra presente nesse momento aqui nessa live, aqueles que ainda estarão entrando aqui. Em nome de Jesus, que eu peço que a tua bênção venha sobre a vida de cada um desses queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu peço que a bênção do Senhor seja estendida sobre a casa de cada um deles, sobre suas famílias, ó Pai. Eu oro em favor de todos quantos terão acesso a essa live mais tarde. Eu peço que o poder da Tua Palavra venha, Senhor amado, e derreta os nossos corações como a faca quente penetra e derrete a manteiga, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, traz revelação à nossa mente, revelação ao nosso coração, ilumina a Tua Palavra diante dos nossos olhos, Senhor. Nós oramos em favor daqueles que estão enfrentando lutas com enfermidade, oramos para aquelas famílias e pessoas que estão lidando com a realidade desse vírus, do Covid-19, na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos esse vírus, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, decretamos a sua morte, vírus morra na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o corpo das pessoas afetadas por esse vírus responda de forma efetiva, vencendo a batalha contra esse vírus
preservando a vida. Em nome de Jesus, nós evocamos a vida sobre cada uma dessas pessoas enfermas. Eu quero te agradecer pelas melhoras que estão ocorrendo na vida do meu amigo Adilson. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, eu peço um avanço do poder de cura do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Surpreenda a família, surpreenda a nós, surpreenda os médicos. Aquele que tem a última palavra é o Senhor, em nome de Jesus. Pulmões do Adilson, volte a funcionar 100%, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro por aquelas pessoas que estão lidando com algum outro tipo de enfermidade em suas casas, famílias, nos seus corpos. Senhor, uma das coisas que Jesus conquistou na cruz foi a nossa saúde. Ela é uma herança que nós iremos receber plenamente quando o reino de Deus se manifestar, trazendo a restauração completa da criação em um novo céu e uma nova terra. Mas eu peço, Senhor, que aquilo que está guardado para nós no futuro, a qual nós aguardamos com esperança, se manifeste, Senhor Deus, mediante a fé, ó Deus, agora em nossas vidas, em nome de Jesus. Que venha o teu reino, que venha o teu reino. No céu não há enfermidade, em nome de Jesus. Enfermidades sejam derrotadas, se desfaçam, deixem de resistir à autoridade poderosa do nome de Jesus. Pai, abençoe, nós te pedimos qualquer tipo de tratamento, medicamento que esteja sendo administrado a pessoas, ó Deus, para que essas coisas promovam a cura do Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Batiza-nos com um amor renovado, batiza-nos com uma esperança renovada, inunde-nos com a tua paz, Espírito Santo de Deus, a paz que Jesus disse que nos daria e que o mundo não pode nos dar. É no nome dele que nós oramos, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos. Em nome de Jesus, eu peço agora aqui por pessoas que estão enfrentando, Senhor Deus, problemas cardíacos. Em nome de Jesus, coração funcione. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja restauração no funcionamento do coração de pessoas agora aqui. Em nome de Jesus, uma restauração, a formação de uma coronária nova, na autoridade do nome de Jesus. Mais, Espírito Santo, em nome de Jesus, que teu poder venha, que a tua glória venha. Senhor, vença a nossa incredulidade. Senhor, envolva-nos com o teu amor, em nome de Jesus. Revela-te a nós, e revele-te a outras pessoas através de nós. É nossa oração, é o que nós te pedimos. Obrigado pela semana que está avançando. Bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome. Senhor, restaura a tua igreja, tua noiva. Levanta a tua noiva, Senhor, no poder, na autoridade do reino de Deus que o Senhor conferiu através de Jesus ao teu povo, ao teu corpo. Que a gente não ande em menos do que aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, ó Pai. Por menos do que aquilo que a ressurreição do teu Filho nos proporciona. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deixa eu ver se entrou alguém enquanto eu orava aqui. Entrou a Carmen Silva. Bem-vinda, Carmen Silvia. Muito bom ter você aqui com a gente também. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos pegar a Bíblia aí. Marcos, capítulo 12. Eu acho que a nossa live hoje vai ser um pouquinho mais rápida. Mas eu não quis usar todo o texto ontem, porque o nosso tempo acaba ficando meio atropelado e eu acabo não conseguindo desenvolver com maior tranquilidade aquilo que o texto está dizendo. Mas vamos fechar então Marcos 12 hoje. Jesus, depois dele ter lidado com aquelas controvérsias, para quem está na nossa live hoje e não assistiu a live de ontem, Marcos capítulo 12, Jesus, nós vimos ontem o bloco de textos onde Jesus ele é confrontado por líderes religiosos que tentam pegá-lo em alguma armadilha, ok? Para fazer com que ele caia em contradição e assim eles tenham motivos para prender Jesus, mas nenhum deles consegue isso. A primeira abordagem deles é uma abordagem numa perspectiva política. Eles querem saber se
Jesus entendia que deveria ou não ser pago o imposto a Roma, e Jesus então responde para eles, para aquele grupo que na verdade era composto por dois grupos inimigos, mas que ali se juntam e estão em comum acordo para tentarem a Jesus, o grupo dos fariseus e o grupo dos herodianos. E Jesus diz que é para dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. De César é apenas o dinheiro, a moeda romana que tinha a cara de César, o imposto, mas a Deus deveria ser entregue de volta a autoridade que ele deu aos líderes religiosos para cuidar do seu povo, o povo do reino, mas que eles não estavam cuidando, e ao longo da história eles vinham matando os profetas e rejeitando aqueles homens que Deus havia enviado para exortá-los ao arrependimento. E depois Jesus entra numa discussão teológica com os saduceus, que não eram sobrenaturalistas, eles não acreditavam na realidade do poder de Deus, eles não acreditavam na dimensão do reino de Deus que transcende a matéria que nós podemos ver aqui. Eles não acreditavam nos anjos, não acreditavam na ressurreição. Então eles contam uma história para Jesus, para tentar colocar Jesus numa saia justa, dizendo que um homem tinha se casado com uma mulher, esse homem tinha 7 irmãos e todos eles desposaram a mulher visando gerar um filho para ela, e nenhum deles conseguiu. Depois a mulher também morreu e eles querem saber de Jesus quem é que na ressurreição dos mortos seria o marido daquela mulher, e Jesus diz que eles erravam porque eles não conheciam as escrituras e nem o poder de Deus. E aí eu disse ontem que essa ênfase é uma realidade que nós temos que carregar junto, sempre junto, ok? Palavra e poder caminham juntos. Jesus mostra isso aqui: errais porque não conheceis a Escritura e o poder de Deus. Não adianta conhecer um sem o outro, nós precisamos dos dois, precisamos das Escrituras e nós precisamos do poder de Deus. Então isso se encerra com Jesus sendo abordado por um mestre da lei, um escriba, agora dos fariseus, que gosta da resposta que Jesus deu aos saduceus, querendo saber qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus diz que o maior de todos os mandamentos é amar o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. E ele diz que o segundo semelhante a este é amar o próximo como a ti mesmo. E quando Jesus faz isso, aquele homem se admira com a resposta de Jesus e diz para Jesus que Jesus disse muito bem, respondeu muito bem, que esses são de fato os maiores mandamentos que existem, que eles justificam todos os demais mandamentos. E Jesus se surpreende com a resposta dele, ele gosta da resposta dele, mas Jesus dá uma palavra para ele que é uma palavra sutil, ok? Que num primeiro momento pode parecer boa, mas que na verdade não é. Jesus vira para esse homem e ele diz: em verdade te digo que não estás longe do reino de Deus. E isso significa, quando Jesus diz isso, significa que ele não estava salvo, ok? Porque se você vive perto do reino, mas fora dele, você não está num relacionamento verdadeiro com Deus, você não está num relacionamento verdadeiro com o Pai, você não é adotado como filho e filha na família de Deus, logo você está quase salvo, mas totalmente perdido. Eu falei que não adianta nada você estar com o nariz na porta do reino se você estiver do lado de fora da porta, ok? Estar próximo do reino não significa estar dentro do reino. Então é muito importante a gente avaliar isso. A única maneira de nós estarmos dentro do reino de Deus é mediante o poder de Deus operar no nosso coração através do Espírito Santo, e nós nos reconhecermos, nos rendermos ao seu governo amoroso, nos reconhecendo como seus filhos e filhas, vindo a ele então como crianças, e sendo totalmente dependentes daquilo que Jesus Cristo realizou, daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Agora então o texto vai continuar com Jesus dizendo o seguinte a respeito de Jesus. Mais tarde, verso 35 em diante, ok? Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo quando levantou uma questão: como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é o filho de Davi? Sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chamou de Senhor, como é possível então ser ele seu filho?
e numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com grande deleite ou com grande prazer. Então veja, Jesus termina aquela sessão de confrontos com a pergunta de um escriba. E agora Jesus, ele ensinando o povo, ele questiona um ensinamento dos escribas. Ele diz, os escribas diziam que o Messias, o Cristo, que a palavra Cristo significa Messias, a palavra Messias em português significa ungido. Qual é o sentido da palavra ungido, Messias, Cristo? O sentido é de uma pessoa, um ser humano, que Deus escolheria e separaria para que através desse ser humano fosse manifesto toda a presença de Deus no nosso mundo, e que através desse ser humano o governo de Deus fosse estendido sobre toda a criação. Esse ser humano é Jesus, ok? O que os líderes religiosos da época de Jesus não sabiam, e muitos ainda hoje não sabem, é que Jesus, esse ser humano que viveu há 2000 anos atrás, ele não é um anjo, ok? Ele não é meramente um homem, ele é um homem, 100% homem, mas ele também carrega nele o próprio DNA, a própria essência de quem Deus é. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é aquilo na teologia que a gente chama de o Deus Filho. E aqui o que Jesus está fazendo é justamente questionando um ensino dos escribas. Os escribas ensinavam que o Cristo, o ungido, ele era filho de Davi. Eles ensinavam isso assim porque a ênfase do ensino dos líderes religiosos da época de Jesus era que o Messias seria um descendente de Davi que iria governar politicamente através da espada, através da força, ok? Assim como Davi havia sido um grande guerreiro, dizer que o Messias é filho de Davi significa que ele é da linhagem de Davi, significava para eles dizer que o Messias seria um rei que viria para guerrear contra os inimigos de Israel, ou seja, contra os romanos. Então, uma vez mais, Jesus está aqui questionando o ensino dos escribas e da sua época, dos mestres religiosos da sua época, que viam e entendiam o Messias como um líder político, ok? E Jesus está mostrando aqui que o Messias não é um líder político. Ele está, na verdade, mostrando que o Messias, ele é alguém que vem da linhagem de Davi, porque ele humanamente vem dessa linhagem, mas ele não é filho de Davi no sentido de carregar a liderança de Davi, ok? Na verdade, a liderança dele é acima da liderança de Davi. Por isso ele faz essa citação do Salmo de Davi, essa citação aqui é do Salmo 2, ok? Que é um salmo messiânico, onde ele diz que Davi disse, diz o Senhor ao meu Senhor, ou seja, ele diz que Davi chama o Messias de seu Senhor. Então, se o Messias é o Senhor de Davi, logo ele não pode ser filho de Davi. Por quê? Porque ele já existia. Davi está enxergando o Messias como alguém que existia antes dele, como alguém que o precedia. Então, o que Jesus está querendo mostrar aqui é que, humanamente falando, ele era de fato descendente, vinha de fato da descendência de Davi, mas ele na verdade era superior a Davi, porque ele já existia antes de Davi. E Davi o reconheceu como o seu Senhor, reconheceu o Messias como o seu Senhor. Com isso, Jesus está mais uma vez eliminando da mentalidade do povo de Israel e dos seus seguidores esse conceito de que o Messias é um líder político, ok? É um líder político, um líder religioso e político. Ele não é. O Messias, ele é o ungido de Deus, ou seja, ele é um ser humano que carrega com ele toda a presença de Deus e, consequentemente, toda a autoridade de Deus. E isso é possível na vida do Messias, na vida de Jesus, e esse é um ponto que eles não entendiam. Nós entendemos porque nós temos todo o Novo Testamento, mas para entender isso nós também precisamos da revelação do Espírito Santo
no nosso coração, porque senão a gente lê e a gente não compreende. A Bíblia está aí, como eu dizia aqui, tem uma pessoa que está escrevendo no meu canal, toda angustiada e desesperada, com um conceito completamente distorcido com relação ao que as Escrituras são, ao que a Bíblia é, tentando lidar com a Bíblia e tratar com a Bíblia apenas como um documento histórico, apenas como um livro humano, ok? Veja, por mais complicado que isso possa ser para algumas pessoas, aquilo que a Bíblia não é diferente daquilo que Jesus é. Jesus, ele é homem e ele é divino ao mesmo tempo. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus, em uma só pessoa. A Bíblia é um livro assim, ok? A Bíblia, ela é um livro que ela é, por um lado, 100% humana, mas por outro lado ela é 100% divina. Nela está a junção das duas coisas, da parte humana, da produção humana, mas também da parte divina. A parte divina não sobrepõe a parte humana. A parte divina, ela sopra sobre a parte humana, ela se faz um com a parte humana e ela então revela para nós a voz de Deus, ok? A Bíblia é a voz de Deus impressa, ok? E não adianta tentar explicar isso de uma forma lógica, porque as Escrituras nos dizem que isso tem a ver com uma dimensão de revelação, tem a ver com uma dimensão de fé, ok? Do Espírito Santo revelar isso a nós e nós aceitarmos e acolhermos isso mediante a nossa fé. O que eu acho engraçado é que eu vejo as pessoas acreditando nas coisas mais absurdas do mundo e elas têm dificuldades de acreditar nas Escrituras. Por exemplo, pessoas acreditam que se você colocar um elefante, uma estátua de elefante na sua casa virado com a traseira dele para a porta, ele ficar de costas, isso traz proteção à casa, isso traz coisas boas para casa. Pessoas acreditam até mesmo que se pegar um livro, como a Bíblia, e abrir no Salmo 91 e deixar ele aberto, vai sair alguma coisa mágica desse livro. São coisas ridículas. Pessoas acreditam em horóscopo, pessoas acreditam que astros, ok, pode determinar o caminho delas. Pessoas acreditam em disco voador, pessoas acreditam em cada coisa que e aí tem dificuldade de acreditar em um Deus pessoal que fala e que se revela e que faz com que a sua revelação seja preservada num livro. Então, eu não tenho como discutir isso com ninguém, ok? É uma questão de você crer nisso ou não, de você acolher isso ou não, de você aceitar isso ou não. Eu sinceramente, tenho, não só porque eu acredito na Bíblia, mas eu tenho experiências com o Deus que se revela na Bíblia. Ele é real, ele me mostra que ele é real, eu vejo isso todos os dias, eu me relaciono com ele, eu sinto a vida dele correndo nas minhas veias todos os dias, eu vejo as coisas que ele faz em minha vida e através da minha vida todos os dias. Eu vejo aquilo que acontece na minha vida quando eu leio esse livro. Então é uma perspectiva de fé, ok? Assim como precisava ser uma perspectiva de fé aquilo que os escribas deveriam entender a respeito do Messias. Eles não conseguiam entender que o Messias era Deus, que havia se feito em um ser humano. Eles entendiam o Messias como um líder político, apenas, um ser humano, apenas, ok? E Jesus, ele é um ser humano, mas ele é, na verdade, Deus que se fez um ser humano. E isso é uma dimensão de fé. Assim como essa junção está em Jesus, Deus e o homem em um, isso também é assim nas Escrituras, e isso também é assim na nossa vida. Veja, quando as Escrituras nos dizem que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a presença da vida ressurreta de Jesus vem habitar em nós através do Espírito Santo de Deus. As Escrituras nos dizem isso, ok? E essa pessoa que tem escrito no meu canal diz: vocês constroem toda a fé de vocês em cima de um livro que não pode ser
provado ser verdadeiro, mas o problema é que a Bíblia não precisa ser provada em ser verdadeira, ok? Se a Bíblia não é verdadeira, então nada da história também é verdadeiro. Não tem, se você questiona a Bíblia nesse sentido, a gente tem que questionar toda a história, porque quem que garante para você que Sócrates é verdadeiro? Quem garante para você que Platão é verdadeiro? Quem garante para você que qualquer uma dessas pessoas que existiram no passado é verdadeiro? Vai dizer, não, mas tem documentos sobre eles. Pois é, mas também tem documentos sobre as Escrituras. Então, no final das contas, é uma perspectiva de fé, ok? Ou você acredita nisso, ou você não acredita nisso, mas não é fé no sentido de um salto no escuro, porque se você acreditar, você vai experimentar a realidade daquilo que as Escrituras falam e daquilo que Deus mostra pra gente através da presença e da atuação e do poder do Espírito dele na nossa vida. Então, quem é Jesus para você? Aqui a grande questão é quem é o Messias? Quem é o Messias? O Messias é o filho de Davi ou o Messias é o Senhor de Davi? Então, quem é o Messias para você? Mas o texto continua, e aí Jesus continua batendo, né, nos escribas. Ele diz assim, no verso 38 a 40, então, e continuando seu ensino, advertia Jesus, acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para dissimular, fazem longas orações. Esses certamente receberão condenação ainda mais severa. Então veja, a primeira parte do texto que nós lemos, Jesus está advertindo contra o ensino dos escribas. Mas agora Jesus está advertindo contra o estilo de vida dos escribas. Ok? Jesus está dizendo para eles, olha, vocês têm que evitar não apenas o ensino dos escribas, que está errado, vocês também têm que evitar o estilo de vida que eles adotam, porque também está errado. Então Jesus mostra que o que motivava os escribas era o aplauso dos homens. O que motivava os escribas era o elogio dos homens. O que motivava os escribas era as posições de honras que eles queriam ocupar dentro da sociedade. Eles tinham uma vida que não condizia com aquilo que eles falavam e aquilo que eles faziam. Então Jesus diz, olha, eles fazem orações bonitas, mas eles roubam a casa das viúvas. Veja, as ofertas que eram dadas no templo, um dos objetivos delas seria ajudar a socorrer as viúvas de Israel, que eram verdadeiramente viúvas. Mas nós vamos ver aqui no texto seguinte que os escribas não faziam isso, ok? Os escribas, nós estamos vendo aqui nesse texto que os escribas não faziam isso, os escribas na verdade roubavam da casa das viúvas. Ao invés de socorrê-las nas suas necessidades, eles faziam orações lindas e maravilhosas, mas eles não faziam nada em favor delas. E aqui vem mais uma vez um ensino importante para a gente, né? Não apenas o nosso ensino precisa ser um ensino correto com relação àquilo que as Escrituras nos revelam, mas o nosso estilo de vida precisa ser um estilo de vida correto com relação àquilo que as Escrituras nos revelam. Eu tenho falado isso muitas e muitas vezes. No reino de Deus não existe nada teórico. O reino de Deus é prático. O ensino de Jesus não é um ensino teórico. O ensino de Jesus é um ensino prático. Nós só sabemos a respeito de algo do reino quando aquilo que nós dizemos saber é aquilo que nós vivemos. Nós precisamos fazer uma transição entre dizer que nós cremos na Bíblia como a verdade de Deus, e ela é a verdade de Deus, para essa verdade que nós afirmamos crer se transformar na realidade na nossa vida. Ok? Em outras palavras, não adianta eu dizer que eu creio na Bíblia como a verdade de Deus, se essa verdade que eu digo crer não for uma realidade na minha vida. Então eu só sei sobre perdão quando eu perdoo. Eu só sei sobre generosidade quando eu sou generoso. Eu só realmente sei sobre cura quando eu oro e curo pessoas. Eu realmente só sei do Evangelho quando eu proclamo o Evangelho, compartilho o Evangelho com outras pessoas. Eu só sei sobre o que é honrar quando eu dou honra. Eu só sei de verdade o que é ter misericórdia quando eu sou misericordioso. Entende? Eu só sei o que é amar quando eu estou amando.
Esse é o princípio das Escrituras. Nas Escrituras, no reino de Deus, na escola de Jesus, no discipulado de Jesus, não há nada teórico. Tudo tem que ser trazido para a prática. E aqui o que Jesus está dizendo é: a teoria dos escribas, dos mestres da lei, dos religiosos, dos teólogos da época dele lá, não condiz com a prática da vida deles. E se existe alguma coisa que se transforma numa grande barreira, que impede a gente falar algo que a gente não vive de conformidade com aquilo que a gente está falando, a gente anunciar coisas que nós mesmos não vivemos. Então, essa tem que ser uma postura que nós, como seguidores de Jesus, e a igreja como povo de Deus, precisa se arrepender e precisa rever, ok? A igreja, nós como povo de Deus, a igreja proclama um Deus que é amor, mas depois nós não mostramos esse amor de Deus para as pessoas. Nós falamos de um Deus que deu a vida do Filho dele numa cruz, mas nós não temos a coragem de fazer o mínimo sacrifício que seja em favor das pessoas que são necessitadas e que estão ao nosso redor. Nós não paramos por elas, entende? Nós precisamos aprender a parar por um, ou seja, tem que haver coerência entre o que nós ensinamos e aquilo que nós fazemos. Os escribas tinham um ensino errado, mas depois Jesus diz para eles que, para as pessoas, para a população a quem ele está ensinando, que eles não deveriam apenas evitar o ensino errado dos escribas, eles também deveriam evitar o estilo de vida dos escribas, porque o estilo de vida dos escribas não tinha nada a ver com a revelação do reino de Deus. E aí nós chegamos aqui na última parte do texto, que diz assim: e Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Preste atenção nisso. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então Jesus sentou-se perto das urnas no templo, onde as pessoas depositavam as suas ofertas em dinheiro. Essas urnas chamavam-se gasofiláceos, ok? As pessoas lançavam ali, eles ficavam em colunas do templo, ok? E as pessoas iam lá, passavam por lá e jogavam suas ofertas em dinheiro lá. O dinheiro na época de Jesus não era de papel, era de moeda, né? Então quando jogava isso, fazia um grande barulho, ecoava no templo, e aí o texto aqui nos diz que muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Essa expressão lançavam é a ideia de jogar com força, ok? Ou seja, eles faziam questão de fazer barulho com o dinheiro que eles estavam jogando. Então a quantidade de dinheiro que caía, de moedas que caía, o som que fazia com que as pessoas que estivessem no templo percebessem que aquela pessoa que estava depositando ali a sua oferta estava dando uma alta quantia em dinheiro. E aí as pessoas ficavam todas admiradas. Oh, nossa, olha só quanto aquela pessoa deu. Você ouviu o barulhão que foi da quantidade de moedas que caíram ali? Então, de novo, essas pessoas estão fazendo algo porque não com um coração sincero para Deus. Elas estão fazendo, elas estão ofertando, elas estão dando, mas o interesse delas é serem notadas pelas pessoas, serem elogiadas pelas pessoas por aquilo que elas estão depositando, por aquilo que elas estão dando. E Jesus estava sentado ali. E aí o texto diz assim: foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de bem pouco valor. Preste atenção, a palavra mudou. A palavra que aparece no verso 41 é eles lançavam, ou seja, eles jogavam do alto, ok? Eles jogavam com força para fazer barulho. E aí o texto que aparece, a palavra que aparece no verso 42 é que a viúva depositou, ou seja, ela colocou, ela foi lá com as 2 moedinhas e ela colocou a mão dentro do gasofilácio e colocou as moedinhas lá de uma maneira que as moedas não fizessem barulho. Até porque se ela quisesse jogar do alto, eram 2 moedas de cobre, não faria nenhum tipo de barulho muito significativo. Aqueles homens querem fazer barulho com o dinheiro que eles estão jogando porque eles querem a atenção das pessoas que estão pelo templo, para que eles vejam como eles têm dado grandes quantias e sejam admirados.
Eles querem o olhar das pessoas. E essa mulher, essa viúva, ela ganha o olhar de Jesus. Ela vai lá discretamente e ela deposita aquelas 2 moedinhas sem fazer nenhum barulho, silenciosamente, despretensiosamente, 2 moedas de cobre que tem pouquíssimo valor. Ninguém no templo, ninguém que estava ali notou aquilo, a não ser uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Aquela mulher estava sob o olhar de Jesus, e está sob o olhar de Jesus, e está sob o olhar de Deus Pai. Uau! E aí o texto nos diz que imediatamente Jesus chamou para perto de si os seus discípulos. E Jesus declarou, olha o que ele declara: com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os demais ofertantes. Eu imagino que Jesus chamou os seus discípulos e disse isso porque talvez os discípulos estivessem admirando pessoas que estivessem jogando aquelas quantidades grandes de dinheiro no gasofilácio. Talvez eles estivessem conversando entre eles e à medida que eles viam um jogar, eles dissessem: nossa, você viu só a quantidade de dinheiro que aquele deu? Aí o outro jogava, aí falava: não, mas aquele lá deu mais ainda. Talvez os discípulos estivessem encantados com a aparente generosidade que aqueles homens ricos estavam demonstrando ali, jogando, lançando com bastante barulho, para chamar a atenção das pessoas, as suas altas quantidades de dinheiro. Mas quando Jesus vê aquela mulher depositando aquelas 2 moedinhas, ele chama os seus discípulos, ele diz assim: olha, vocês estão achando que essas pessoas estão dando muito? Pois eu quero dizer para você que essa mulher deu mais, o que ela deu foi mais do que todos esses deram até agora. Se você juntar tudo que essas pessoas todas deram, não se compara àquilo que essa viúva acabou de dar aqui. E por quê? O que isso significa? Veja, eu vou dizer para você o que não significa primeiro, ok? Não significa que você possa dar uma quantidade mínima para Deus. Porque Jesus diz assim: da sua pobreza. Veja, ele vai explicar o porquê que ele diz isso. Vamos deixar ele falar. Ele diz assim: mais do que fizeram todos os demais ofertantes. Verso 44 ele explica, ele diz assim: porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava, aquela senhora, entretanto, da sua pobreza, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Sabe por que aquela mulher deu mais do que todos os demais? É porque ela entregou tudo o que ela tinha, na plena convicção, na plena confiança de que Deus iria cuidar dela. Deus iria cuidar da sua vida. Jesus diz que aqueles outros deram uma grande quantidade de dinheiro, mas eles deram daquilo que sobrou para eles. Ou seja, eles não confiavam em Deus. Eles não foram lá e deram das suas primícias, deram aquilo que primeiro eles receberam. Não, eles fizeram tudo o que eles queriam fazer para si mesmos, para suas próprias vidas, cuidaram de tudo que eles tinham que cuidar da sua própria vida e sobrou aquilo. E aquela sobra, então, ainda que fosse um grande volume, foi depositada ali para Deus, e ainda que fosse um grande volume, era sobra. Então, muitas pessoas às vezes usam esse texto para querer dizer que você pode dar o mínimo para Deus, o importante é você dar com o coração. Não é isso que o texto está ensinando. O que o texto está ensinando é que a gente deve dar tudo o que nós somos para Deus, porque nós confiamos que Ele cuida de nós, que Ele nos sustenta. Como nós aplicamos esse princípio na nossa vida hoje? Quando nós vamos contribuir financeiramente com o reino de Deus, com a obra de Deus, a gente não deve contribuir da sobra, ok? Daquilo que sobrou no nosso orçamento. Nós devemos contribuir
com a nossa primícia. A primícia é a primeira parte daquilo que eu recebi, eu dou em adoração ao Senhor. Veja, Jesus ele não está questionando a quantidade, ok? Ele está questionando a confiança, a motivação. A diferença entre aquela mulher e aqueles outros, todos aqueles demais, veja que Jesus não diz apenas um, ele diz todos os que depositaram antes. A diferença está na confiança. Aquela mulher, ela confiava, aquela viúva, ela confiava que Deus poderia cuidar dela. Aqueles demais homens entendiam que eles deveriam sustentar a si mesmo, cuidar de si mesmo, e o que sobrasse, eles dariam então. E mesmo assim, eles achavam que estavam fazendo muita coisa porque eles estavam dando uma alta soma, mas para Jesus, para Deus, se você está dando uma alta soma, mas essa alta soma que você está dando vem da sobra, ok? Não vem da sua prioridade, não é nada para Deus. Não é nada para Deus. O que chama a atenção de Jesus é nós darmos da nossa prioridade, não da nossa sobra. E aqui o texto está falando de dinheiro mesmo, ok? Eu sei que muitos de nós temos dificuldade com esse assunto, não é? Parece que falar de dinheiro é um problema cada vez maior dentro do contexto da igreja, não é? Talvez por causa de muitos líderes religiosos que distorcem esse ensino, e aí muitas pessoas ficam desconfortáveis, mas o texto está aqui, está na Bíblia, e eu tenho que tratar dele com você, ok? Eu tenho que tratar dele com você. O que Deus olha, o que chama a atenção de Deus na minha vida e na sua vida, não é que a gente não possa usar o dinheiro para nós, para nos beneficiar, nós trabalhamos, Deus não tem nenhum problema com isso, é um mandamento dele, ele diz assim, pelo suor do teu rosto comerás o teu pão, então Deus não tem nenhum problema da gente trabalhar e da gente receber dinheiro e a gente usar o dinheiro como um benefício para nós, ok? Para desfrutar de coisas para nós, Deus não tem problema nenhum com isso, mas Deus tem problema, sim, quando, por falta de confiarmos nele, nós achamos que primeiro a gente tem que cuidar de todas as coisas da nossa vida, e aí, da sobra do que ficou conosco, nós vamos ofertar para Deus. O correto é nós ofertarmos pela confiança, ok? A gente dizer, eu creio que Deus vai estar me dando o pão nosso de cada dia, Ele vai estar cuidando de mim, Ele vai estar me sustentando, por isso eu quero adorá-lo com esse valor X aqui que eu quero dar a Ele, ok? A viúva deu tudo, 2 moedinhas era tudo que ela tinha, porque ela não tinha mais nada. Então, esse texto também não está ensinando que todas as vezes você tem que dar tudo, ou a gente tem que dar todo o nosso salário, como algumas igrejas ensinam por aí, ok? De novo, eu quero ensinar você aquilo que as Escrituras nos dizem. As Escrituras nos dizem, é Deus que nos diz isso, que nós vamos trabalhar e com o suor do nosso rosto nós vamos comer o nosso pão. Então, para Deus não tem nenhum problema da gente trabalhar, da gente dignamente, da gente receber o nosso pagamento por um trabalho digno e da gente usar isso para o nosso sustento. Ele não quer que você pegue todo o seu salário e você doe para o templo, você doe para a igreja. Não é isso que Ele quer, ok? Mas o que Ele quer é que você confie nele, e a sua confiança nele faça com que você não seja ganancioso, você não seja medroso, você seja generoso e você seja uma pessoa que contribua com as suas primícias, ok? Em adoração a Deus e não com as suas sobras. Bem, é isso. Tome nota aí das suas dúvidas. Amanhã a gente ainda tem mais uma live de exposição. Amanhã a gente começa o capítulo 13. O capítulo 13 é o sermão profético de Jesus. É um capítulo todo onde Jesus nos fala de uma visão apocalíptica, ok? Do fim dos tempos, né? Ele explica um monte de coisas ali pra gente. Então eu quero convidar você a estar amanhã com a gente.
Mas vai tomando notas aí das suas dúvidas, daquilo que a gente já está falando durante a semana, porque depois da manhã, sexta-feira, a nossa live é com perguntas e respostas, e aí você pode trazer as suas dúvidas para a gente conversar aqui, ok? Muito bem, deixa eu dar um oi aqui para algumas pessoas que entraram depois que eu estava falando e ver também a interação de algumas pessoas com aquilo que eu fui compartilhando hoje aqui com vocês, porque a interação de vocês é muito legal. Olá Maristela, bem-vinda. João Cafazo, bem-vindo também, meu amigo. Muito bom ter você aqui com a gente, ok? Vamos lá, vamos ver quem mais que... Aniséia Antunes, olá Aniséia, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente também, ok? Débora Gondinho, bem-vinda. É verdade, Ana Kelly. Deus é real, quem não acredita neles é que está perdendo, né? Amém, Antônia. Aleluia, que bom, Ana Kelly, é verdade. Olá, Viviane, bem-vinda. Que bom que você conseguiu chegar. Deu uma travadinha, né? Mas destravou rápido, né? É coisa da internet mesmo. Olá, Fernando Balbim aqui com a gente também, muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Josi. Pô, Josi, você entrou no fim já hoje, ok? Eu quero dizer para você que entrou depois que a live já estava acontecendo, que logo que eu saio aqui, ela fica salva aqui no Instagram, ok? Da CP Vinhedo, aqui no IGTV nosso. Você pode ver aqui no feed de notícias, ou então clicar na televisãozinha aí, do Instagram, e você consegue assistir toda a live, tá bom? E ela também vai lá pro meu canal no YouTube, Plataforma do Reino. Você pode assinar o canal, seguir com a gente lá tem as lives e tem, além das que eu tenho feito aqui, tem outros vídeos de estudos meus e pregações lá que você pode usufruir também. Pois é, Josi, você atrasou hoje, né? Você atrasou hoje a live foi mais curta, né? Então... a gente já está terminando aqui, ok? Mas dá para você assistir por aí. Beleza, gente? Deus abençoe você. Um bom descanso para aqueles que têm atividade ainda hoje à noite, células online, comunidade missional que vai se reunir aqui em Valinhos, ok? Presencialmente. Não esquece de levar sua máscara, ok? Nós vamos estar juntos lá a partir das 8 horas. Vai ser muito bom. Tenho certeza que Deus vai falar com a gente, vai se manifestar entre nós lá também. Ajude-nos aí, divulgue a live Eu, Você e a Bíblia, ok? Envie aí para os seus amigos o convite, diga para eles virem para participar com a gente. Vamos ver aqui a nossa live crescer, o ensino das escrituras chegar para muitas outras pessoas. Envie aí a live feita. Se você usar esse aviãozinho direct, ele abre os seus contatos e você pode enviar diretamente para eles podem assistir. Beleza? Boa noite a todos vocês, beijo no coração, fui!